Eu lembro-me de ser miúda, criança e adolescente e de já ter muito interesse do que é que eram as pessoas e como é que as pessoas reagiam a acontecimentos mais negativos, mais positivos, e de me interessar muito pelas suas histórias e por aquilo que elas viviam na sua vida e que queriam contar e queriam falar. Eu gostava muito de ouvir, acho que era uma boa ouvinte, mais calada e mais sossegada e mais ouvinte. Portanto, já tinha em mim esta característica, sempre tive. Depois, foi muito interessante perceber, chegar ao secundário e perceber que havia filosofia, que havia psicologia. Gostei muito dos professores, foram professores que me encantaram nessa fase. E psicologia foi o único curso que eu via à minha frente, portanto foi a única coisa que eu escolhi para entrar na faculdade e entrei. E foi com muito gosto que assim fiz o meu percurso na psicologia. De facto, é mesmo o que eu gosto de fazer. Foi a escolha mesmo acertada. O curso de Psicologia correspondeu inteiramente às minhas expectativas, por um lado, de tudo o que foi as aprendizagens, todas as teorias da psicologia sobre a mente humana, sobre os nossos comportamentos, sobre a nossa forma de estar, de reagir na vida, e conhecer isso tudo, ter a oportunidade de aprender e de saber mais sobre nós e como nós nos relacionamos e como nós vivemos a nossa vida e estamos no mundo e nos relacionamos uns com os outros. Foi muito bom, mas por outro trouxe-me muita sede de estar na prática, e desde logo no quarto ano não me contive. Portanto, tive que bater à porta de algumas instituições e dizer: sou aluna do quarto ano e quero começar a ver como é que as coisas se operacionalizam, quero operacionalizar aquilo que estou a aprender. E de facto houve uma instituição que me acolheu, e até hoje sou muito próxima da psicóloga que me acolheu, e muito bem, e que me deu a oportunidade de observar o que ela fazia, como fazia, e também esses pacientes na altura, porque foi um trabalho de avaliação e um trabalho de intervenção clínica. Também muito grata por eles permitirem que eu estivesse ali ao lado dela a observar, e de facto nesse momento fez ainda mais sentido toda a aprendizagem que eu já estava a desenvolver, e fui muito mais rica para um quinto ano e para terminar o curso de uma forma mais tranquila e mais apaziguadora, com os conhecimentos aplicados à prática. A minha resposta a essa questão é um redondo não. Eu acho que nós necessitamos que a psicologia seja efetivamente mais valorizada. Por um lado, depende de nós, enquanto psicólogos, e por outro, depende também de no fundo, todas as instituições e todo o poder que decide sobre o que é uma boa intervenção na área da saúde mental. E de facto a psicologia tem uma palavra a dizer aí. E cabe-nos, como eu dizia há pouco, a nós também tomarmos essa dianteira, e com ideias, com história muito interessante o que estamos a fazer, porque no fundo nós estamos a criar recursos para que as pessoas percebam que há formas de intervir, e que com estas formas de intervir, seja através de um livro, seja através de um jogo, conseguimos ficar melhor e conseguimos trabalhar o nosso bem-estar nesta ou naquela temática. Portanto, eu acho que depende também um pouco de nós cada vez mais assumirmos e dizermos que existimos e que podemos fazer a diferença na saúde mental. Para mim, eu acordo muito bem disposta quando sei que vou trabalhar na área que eu escolhi e que é aquela de eleição na minha vida, e descobri mais duas vertentes dentro da psicologia, não só a psicologia clínica e da saúde, que são muito interessantes, que são, por um lado, a docência e, por outro, a investigação. Portanto, eu neste momento acordo a pensar e vou muito entusiasmada para trabalhar e penso: bom, eu vou conseguir descobrir mais alguma coisa e dar um contributo para a ciência psicológica, e vou conseguir transmitir isso aos meus alunos,
E é uma troca, adoro esta troca, eles também me ensinam muita coisa, tem sido esta troca que também me alicia muito na docência, de podermos fazer troca de saberes, é muito interessante. E, por outro lado, também de poder estar na clínica a ajudar as pessoas, no fundo, a ajudar a trilharem o seu caminho com maior bem-estar e com maior felicidade. Eu acho que a pandemia por Covid-19 vai claramente deixar marcas na nossa saúde mental. Temos que olhar para isso, nós psicólogos, com um olhar muito de frente para esta situação e sermos muito diretos, que estamos cá para ajudar e temos que abraçar todos os projetos que desenvolvam ações nesse sentido. A própria Ideias com História tem vindo a contribuir ao longo mesmo do desenvolvimento desta pandemia com vários recursos muito importantes, psicoeducativos, para as pessoas ficarem informadas e no fundo, a brincar, nós aprendemos muita coisa. Eu tenho tido a felicidade de desenvolver um projeto nesta área da intervenção psicológica durante o Covid-19 e de me aperceber que as pessoas, por todos os impactos que esta pandemia tem trazido, não só no emprego, não só nas relações, na nossa socialização, que as pessoas acabam por pedir ajuda. E esta ajuda, se vier a tempo e horas, nós conseguimos intervir de uma forma muito mais eficaz e termos melhores resultados em saúde mental. Portanto, eu acho que é muito importante todos os recursos que forem desenvolvidos e todos os projetos que forem desenvolvidos nesta área nos próximos tempos e que contribuam para este objetivo de chegarmos mais rápido às pessoas e de sermos mais eficazes, vai ser muito importante nos próximos anos na saúde mental em Portugal. Um grande desafio da atividade de um psicólogo, eu diria que há vários, mas daqueles que eu mais sinto é este desafio da atualização, não é? De estarmos atualizados, no fundo, de enriquecermos sempre o nosso conhecimento do que é o comportamento humano, do que é a mente humana e de como é que são as diferentes reações que nós possamos ter a diferentes acontecimentos. Nunca pensámos, por exemplo, estar a viver esta experiência social de isolamento que a pandemia nos trouxe. Qualquer comissão de ética nunca avaliaria positivamente se nós propuséssemos um projeto de investigação em que enclausurávamos pessoas durante uma semana, 2, um mês, um ano, na sua zona de conforto, numa casa, confinados. E agora estamos a viver isto, portanto, isto é um desafio de cada vez mais estarmos atualizados e percebermos como é que nós reagimos e quando existe uma zona de reação que tem muito impacto na saúde mental, estarmos preparados para toda esta intervenção, que neste caso a pandemia até é uma intervenção na crise, não é? De primeiros socorros. Este projeto Missão 2050 foi desde logo um projeto muito conjunto com Ideias com História. Ele nasceu comigo, com o Pedro Fernandes e com o Miguel, muito em conjunto, a pensarmos que era importante fazer alguma coisa nesta área dos comportamentos e das dependências online. Sabíamos que cada vez mais as crianças, mais cedo, até pela investigação sabemos isso, cada vez mais novas têm acesso à tecnologia, muitas vezes acesso à tecnologia sem regras nem limites para fazer uso dessa tecnologia. Sabemos também que há esta dificuldade dos próprios pais em incutirem essas regras e saberem quais são as regras mais adequadas e, para além de regras, sabemos que a dificuldade que é para pais, professores e educadores, muitas vezes, de falarem sobre segurança online, sobre as questões da socialização digital, da própria literacia digital, e então, mais uma vez aqui, este recurso tem este lado de a brincar e a jogar, nós podemos passar conhecimentos e podemos sensibilizar crianças, jovens, pais, professores e educadores sobre o que é esta área dos comportamentos e dependências online que tem impacto
na nossa saúde mental. Portanto, foi um projeto desde logo muito acarinhado por todos e que foi feito com muita alegria, com muito entusiasmo, com muita dedicação, e fomos e tivemos, antes de ele ser lançado, o Missão 2050 tem esta marca, tivemos em várias escolas e pudemos estar com cerca de 1100 crianças todos os dias a testar o jogo. E é um agradecimento que aqui também devemos prestar a todas estas crianças que nos ajudaram a construir todo o design do jogo e algumas ideias que o jogo tem, crianças e professores e pais, mas sobretudo crianças e os jovens. E no fundo sai este produto que tem sido muito acarinhado e que tem sido muito utilizado nas nossas escolas e pelas nossas famílias e até inclusive do ponto de vista da intervenção psicoterapêutica, que também podemos utilizar. Tem sido uma relação excelente, portanto este projeto é a nossa primeira relação com Ideias com História, começa com este projeto Missão 2050 e, como eu disse há pouco, foi um projeto muito acarinhado por nós e com muito empenho por todos nós, portanto toda a relação foi sempre de muita criatividade, de muito contacto uns com os outros para perceber como é que podíamos desenvolver o projeto da melhor forma possível e sempre como o nosso projeto com um tema tão atual. À altura, em 2019 já era, e então, hoje em dia, com a pandemia, muito mais atual está, o que não só para nós é uma felicidade, mas também para quem vai poder usufruir, porque podemos usar o jogo 2050 cada vez mais para trabalhar com crianças e jovens todo este impacto da tecnologia na sua saúde mental. Eu penso que não há assim nada que me tire do sério. Talvez não haja nenhuma pessoa, eu sou muito... eu não vou insistir contra uma parede, portanto acho que já aprendi isso desde muito pequena. Eu deixo as coisas fluírem, deixo andar. Se não se consegue estar na relação, se não se consegue criar na relação, não é por aí, não é esse o meu caminho. Portanto, eu não insisto. Eu costumo dizer, eu estou com quem quer estar e de bem e de boa relação e de desfrutarmos todos de bons momentos, porque passamos muito pouco tempo nesta vida. Agora, assim, o que talvez me irrite, não tanto tirar-me do sério, mas que me irrite, porque desde pequena que tenho este sentimento de cidadania e do ambiente, da sustentabilidade, e não gosto nada de ver as praias sujas, nem o chão sujo, nem as coisas tiradas ao chão. Portanto, eu e o mar e a praia temos uma relação muito próxima, sempre tivemos, e qualquer que seja a praia onde eu vou, gosto de haver limpo, ou qualquer cidade, ou qualquer espaço, mas a praia para mim é um sítio especial e de facto vê-la suja irrita-me bastante e faz-me pensar, mas porquê é que as pessoas tratam esta paisagem tão linda desta forma? Isto não é uma lixeira, isto é uma beleza que a natureza nos permite todos os dias poder desfrutar. Portanto, isso aí talvez me irrite. Eu tenho muitos filmes que gosto de ver e que revejo, mas tenho assim um especial que é o 12 de Novembro, ou o Sweet November, que eu acho que ainda hoje está muito atual. Por um lado, fala de uma mulher que está no fim da sua vida, mas que dá a sua vida e que dá a sua ternura, a sua paixão e o seu amor a quem ainda quiser receber, e toda a sua, no fundo, todos os seus ensinamentos de vida a quem a quiser receber, mesmo à beira da morte, e consegue resgatar um workaholic, que todos nós hoje muitas vezes sofremos um bocadinho disso e vemos alguém ao nosso lado sofrer, consegue resgatar aqui um workaholic e passar-lhe esta ideia que a vida não é só trabalho, que é muito importante o work-life balance, portanto equilibrarmos estes dois lados, e que o amor e a forma de nos relacionarmos é das coisas mais belas que nós temos. Portanto, é um filme que eu gosto sempre de rever por estes sentimentos e por esta mensagem que passa. Aí é que eu
Não consigo escolher um livro. Eu tenho as minhas leituras são umas leituras muito de altos e baixos e muitos em zigue-zagues. Eu começo a ler um livro e depois começo a ler outro e depois vou ler outro. Não tenho um tipo de livro específico que mais gosto muito de poesia, de ler todo o tipo de poemas, seja em português, seja noutra língua, gosto muito do som da rima. Gosto muito de ler biografias, portanto a história das pessoas. Gosto muito de ir depois também na minha cabeça fazendo teias e relações. Talvez tenha feito esta escolha por causa disto, por causa deste acontecimento que teve na infância. Enfim, contaminando-me um bocadinho pelo mundo da clínica, não é? E da psicologia. A última biografia que li curiosamente, foi do Fidel Castro, até porque o senhor acabou por falecer e surgiu na minha família esta conversa de que a minha avó paterna, que tem aqui uma costela espanhola e é Raquel de Castro, Raquel com CH, seria uma prima afastada do Fidel, nada ela se identificando com a sua cor política, mas curiosamente fui ler e de facto descobri aqui algumas relações entre o local de nascimento do pai do Fidel Castro e da minha avó, e aqui de facto e foi muito interessante e reforcei este meu gosto de ler biografias e histórias das pessoas. Bom, como eu disse há pouco, só pode ser na praia. O final de dia perfeito para mim é claramente na praia, a ver o pôr do sol, com a família, com os amigos, o que a pandemia nos permitir, não é? Que neste momento não permite, mas também pode ser nos belos mergulhos, até fazer algum surf, que é uma coisa que eu também gosto de fazer, se bem que agora serão com umas ondas mais adaptadas e mais fáceis, digamos assim. Mas pode ser uma surfada e um desfrutar do pôr do sol, em algum convívio, hoje em dia é aquele que for possível.